Amém, né, irmãos? Bom, então vamos aqui para a reflexão da palavra do Senhor. Hoje nós queremos estar falando sobre uma grande mulher da Bíblia, chamada Ana, né? O significado de Ana significa graça. E essa mulher, hoje nós vamos estar falando dela porque nós queremos estar fazendo essa reflexão, uma alusão ao Dia das Mães. Mas essa palavra aqui, Ana ensina não só para mãe, né, como para mulheres, como para nós homens também, a fé, a confiança de Ana. Queridos, o texto é bem conhecido, mas nós vamos assim resumir bastante, né, a história já aqui de Ana. É em 1 Samuel capítulo 1, né, 1 Samuel capítulo 1. Os capítulos que falam de Ana é o capítulo 1 e o capítulo 2. E eu quero estar aqui resumindo, para não ler tudo aqui, para a gente não perder muito o tempo, mas eu quero estar lendo aqui do versículo 2 em diante, né? Da história de 3 personagens. Nessa história aqui aparecem 3 personagens, que é Eucana, a história do esposo de Ana, a Ana e Penina. Penina era a segunda esposa de Eucana. A primeira esposa, no caso, era Ana, a nossa principal aqui da história de 1 Samuel capítulo 1. Né? Então, no versículo 2, a Bíblia diz que Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana, como eu falei, e outra Penina. Penina tinha 2 filhos, aliás, Penina tinha filhos, né? É a segunda mulher de Eucana, mas Ana, porém, não tinha filhos. Nós conhecemos bem essa história. E esse homem, todo ano, subia para adorar o Senhor, sacrificar o Senhor lá em Siló. Né? E aqui no versículo 4, no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, Eucana dava para sua mulher Penina todos os filhos dela. Mas para Ana ele dava dupla porção, porque a amava, apesar de que o Senhor, note bem isso aqui, tinha tirado a sua madre, né? Ou seja, o Senhor tinha deixado a Ana estéril. Então, porque o Senhor tinha deixado a Ana estéril, a história conta aqui que Penina, né, ela provocava continuamente, ou seja, vivia todo o tempo provocando Ana, irritando Ana. Sabe aquela pessoa que, tu é a primeira do nosso marido, imagine que fosse assim, né? Você é a primeira de Eucana, mas porém eu, Penina, que dou filhos para ele. Então ela vivia provocando sempre, isso acontecia sempre, ano após ano. E sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival provocava, como diz aqui o texto. E Ana chorava, e Ana não comia, e Ana vivia em angústia, né? Marque bem essa palavra. E Eucana, seu marido, lhe perguntava, muitas das vezes Eucana dizia, por que você está chorando? Por que você não come? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Até o próprio esposo chegava com Ana e dizia assim, será que eu não sou o suficiente para você? Será que eu não sou mais importante que tudo? E Ana ainda sofria tudo isso. Mas certa vez, né? Certa vez Ana terminou de comer e de beber em Siló. E ali, estando o sacerdote sentado numa cadeira junto à entrada do santuário, isso é no versículo 9, Ana se levantou, eu acho bonita essa parte, irmãos, aqui, e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto, dizendo que se o Senhor dos Exércitos der a atenção, a humilhação, ou seja, aquilo que ela estava clamando, a serva dele, aqui está no versículo 10, né? Deres a humilhação à tua serva, e te lembrares de mim, ela colocou aqui, e não te esqueceres da tua serva, mas deres um filho. Então Ana tinha um desejo, né? De ter um filho, porque a outra esposa do seu esposo dava filhos a ele, e Ana ainda não tinha dado filhos. Então ela colocou isso diante do Senhor. Eu dedicarei
ao Senhor por todos os dias de sua vida esse filho. Queridos, aqui, para a gente fazer essa reflexão, eu gosto muito da história de Ana, porque se você perceber aqui, Ana começa com choro, com amargura, mas também tem a parte da sua oração. Você vê que o começo da história era só sofrimento. O primeiro sofrimento de Ana é que ela já não tinha filhos. Para ela isso já era uma grande amargura, um grande sofrimento e até uma certa humilhação. Ela via que a outra, a esposa de Eucana, dava filhos a ele. E ela, por ser a primeira esposa, aquela que o esposo, o marido, Eucana, amava mais ainda, considerava mais, tanto é que o texto diz aqui, mas a Ana dava dupla porção, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. Apesar dela não ter filho, mas o seu esposo dava dupla atenção, imagine. E Ana já sofria por tudo isso, por não ter um filho. E ainda mais, continuando a história, Ana, ela era humilhada. Diz aqui o texto que ela era provocada continuamente, ela era irritada pela outra sua rival, porque ela era a primeira de Eucana, a primeira esposa preferida, mas ela não podia dar filhos. Então imagine a humilhação que Ana passava por essa sua rival, pela segunda mulher de Eucana. E isso a Bíblia diz aqui, o texto diz que acontecia ano após ano. E sempre que ele subiu à casa do Senhor, a sua rival a provocava. E que Ana fazia? Chorava e não comia. Note uma coisa aqui também no versículo 8 ainda, o próprio esposo, seu marido Eucana, perguntava para ela: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que não se alimenta? Por que você está passando por isso? Por que você vive passando por isso? Por que você vive triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Muitas das vezes isso ensina muita coisa para nós, irmãos. Né? Então tudo isso Ana, essa mulher, passou, mas ela não desistiu daquilo que ela colocou no seu coração. Então aqui eu fico pensando, ao ler sobre a vida de Ana, nós compreendemos que Deus tem um controle realmente absoluto sobre as nossas vidas. A história de Ana mostra que Deus tem um poder de converter situações difíceis como a dela, ou das nossas vidas também, em grandes lições de aprendizado e crescimento. Né? Ana aqui vivia numa família praticamente dividida, como diz o versículo 6, porque o Senhor tinha deixado ela estéril, e a sua rival provocava todos os dias. Por ela não ter filhos, Ana vivia sendo provocada, tinha diariamente provocações por Penina, né? Mas Ana, ela vivia também numa família dividida, sim, ela vivia com todo esse sofrimento, mas sabe, queridos irmãos, isso traz para nós grandes lições. Por mais que nós possamos, por humilhações, muitas das vezes, por dificuldades como nós passamos, e é comum isso, por humilhação, é no trabalho, é na família, muitas das vezes, como aconteceu com Ana na própria família, mas uma coisa era certa, Ana não estava só. Ana tinha o favor de Deus. E note uma coisa nessa história de Ana, que nós estamos resumindo aqui o máximo possível. Quem tinha deixado Ana estéril, o texto diz que era Deus, foi Deus, para um propósito. E muitas das vezes nós não entendemos os planos de Deus na nossa vida, até muitas das vezes quando nós estamos passando por uma luta e por uma dificuldade, ou por uma humilhação, algo parecido, a gente pergunta para Deus, para quê? Por que, aliás, nós perguntamos para Deus?
Senhor, por que eu estou passando isso? Senhor, por que não deu certo isso? Senhor, por que eu ainda não consegui aquilo? Por que eu ainda não engravidei? Por que eu ainda não casei? Por que eu ainda não estou empregado? Por que isso? Por que aquilo? Quando muitas das vezes, irmãos, queridos, nós deveríamos estar perguntando, para quê? Qual é o propósito, Senhor? Sabe, queridos, quando eu estava passando por essa doença que eu estava sentindo, todos esses sintomas, cada dia mais que a gente estava nessa luta, nessa guerra, eu dizia, Senhor, tudo tem um propósito. Para que o Senhor está permitindo eu passar por isso? E eu creio que Deus, Ele estava e Ele está no controle de todas as coisas. Em nenhum momento eu murmurei contra o Senhor nos meus momentos de vale, né? De deserto. Estava ali, a Patrícia sempre junto comigo ali orando, clamando ao Senhor nos momentos que eu estava mais sentindo todo esse sintoma, né? Essas dores, que eu estava passando. No momento nós estávamos ali clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. Teve até uma tarde que eu fui pro pó mesmo, como diz o outro, eu fui pro monte, né? Um monte significa oração. Eu fui clamar, eu estava assim, nesse dia muito amargurado, como Ana aqui, e eu fui aos pés do Senhor, e eu fui ali cantar, passei a tarde cantando, peguei o violão, e fui louvar o Senhor naquele momento, a palavra de Deus perto de mim. Eu disse, Senhor, eu sei que os teus planos são maiores. Os teus planos não podem ser frustrados. E aqui Ana também, com certeza, nos ensina, né? Nos ensina que o Senhor, que o Senhor não abandonou aquela mulher. Deus tinha um plano maior, né? Então Ana ficou dividida, mas não estava só. E, irmãos, é muito interessante, a gente poderia estudar muito mais aqui, mas por causa do nosso tempo. Eu quero dizer uma coisa para você, que a nossa vitória só vai acontecer, irmãos, a partir do momento que nós exercitarmos a nossa fé. E a fé, como diz lá em Hebreus 11, é a certeza absoluta das coisas que a gente não vê. É nossa convicção de fatos que nunca nós vimos, mas que vai acontecer. Resumindo, fé é ter certeza de que Deus vai agir no momento certo, no tempo dele, como aconteceu com Ana, como aconteceu comigo. Eu não perdi a minha fé, como a gente cantou aquele louvor agora. Rompendo em fé, eu rompi em fé, porque a minha fé foi provada. Queridos irmãos, em Cristo Jesus, que eu amo demais vocês aí de Peixe Boi, quero dizer para vocês que essa vida que nós estamos aqui na terra é um teste. É um teste de fé, e a palavra de Deus diz lá em Hebreus mesmo, 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ana passou por tudo isso, não tinha filho, já era um sofrimento, ela era também massacrada, ela era criticada, ela era humilhada por sua rival, ela conseguiu passar por isso, chorava, ficava amargurada, até muitas das vezes não comia. Seu esposo também disse para ela, eu não sou suficiente para ti, será que eu não sou tudo para ti? Ana mesmo assim disse, não é isso, não é esse o propósito, sabe, queridos? Muitas das vezes pessoas vão chegar conosco e vão dizer, para com isso, deixa essa fé para lá, esquece esse sonho, isso não vai dar certo. Essas pessoas nós chamamos de coveiros. O coveiro é aquele que pega os nossos sonhos e enterra, mas a parteira é aquela que pega os nossos sonhos e traz a vida. Essa é a diferença de um coveiro para parteira, para uma parteira. Então Ana não olhou para as dificuldades, Ana não olhou nem para o seu esposo, que era o mais próximo dela. Muitas das vezes, até na nossa família, pessoas vão chegar e dizer para a gente desistir. Sai dessa igreja, sai dessa crença, esse negócio não vai te levar a nada. Muitas das vezes, as pessoas vão minar a nossa fé.
O inimigo vai usar pessoas e, infelizmente, até muitos dos nossos parentes. Mas Ana não. Ana fez uma coisa que todos nós deveríamos fazer. Na angústia de Ana, nasceu a vontade do Senhor. Na angústia de Ana, na fé de Ana, na fé exercitada, naquele momento que Deus permitiu ela passar por aquela angústia, foi que veio a vitória daquela mulher. E muitos de nós também já passamos por muitas experiências na nossa vida, que foi ao exercitarmos a nossa fé que nós conquistamos a nossa vitória, queridos. E eu acho interessante aqui no versículo 10, ela chorou muito, mas ela orou ao Senhor. Ela apresentou ao Senhor e disse mais, aqui no versículo 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à minha humilhação, ou seja, o meu pedido, aquilo que eu almejo, o meu sonho, a tua serva, a humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor. Queridos, aqui Ana nos ensina muito. Porque Ana tinha um sonho. Deus também queria algo em todo esse sonho de Ana. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Muitas das vezes, quando nós não consagramos as nossas vidas, nossos filhos, nosso trabalho, a nossa família ao Senhor, como é que nós vamos ter vitória? Como é que nós vamos conseguir algo de Deus se nós queremos aquilo para os nossos próprios interesses? Mas Ana que não. Ana foi sábia, e eu quero deixar um versículo para cada irmã, aqui no versículo de Provérbios 31, versículo 30, diz assim, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, essa enganosa é a graça. Outra tradução diz assim, a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada, essa será louvada. Ana temeu a Deus. Ana apresentou o seu problema a Deus, colocou em oração o seu sonho, apresentou, e no meio de uma amargura, de uma humilhação, Deus se lembrou dela. O Senhor se lembrou dela, né? E Ana foi concedido o seu filho. Ela dedicou ao Senhor todos os dias aquele filho, né? E aí o texto diz que Deus, quando eles voltaram lá daquele templo, daquele tabernáculo, Ana voltou, coabitou com seu marido. E a Bíblia diz, para resumir, que Deus lembrou de Ana e deu o sonho de Ana, que era o filho dela. E nasceu Samuel, profeta Samuel, aquele que Deus usou muito. Então, queridos, é muito interessante quando esse texto diz, né? Texto de Provérbios, quando enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será engrandecida, essa será louvada. Eu quero terminar com a oração de Ana. Ana, aqui no capítulo 2, muito interessante que Ana, ela orou e disse como essa oração de Ana tocou o coração do Senhor. O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se delatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como o nosso Deus. Sabe, irmãos, a vida de Ana mudou completamente. E ela pôde viver as bênçãos, as vitórias do Senhor. Aqui no capítulo 2, quando a gente lê a oração de Ana,
Então aqui no capítulo 2 de 1 Samuel, ela aparece com a mesma pessoa do início do capítulo 1. Uma mulher deprimida, melancólica, chorava, amargurada, problemas, porque tinha falta de um filho. Mas aqui no versículo 2, ela exaltou o Senhor, né? E aí, Ana não foi abandonada, o Senhor abençoou. E Ana teve outros filhos, mais 5 filhos, né? O Senhor foi bondoso com ela. E aí Deus derramou bênção sobre ela. Queridos irmãos, essa era a mensagem. E que o Senhor derrame bênção sobre você que é mãe, sobre você que tem chorado as suas lágrimas diante do Senhor, pelos filhos, você que ainda está lutando para que um filho seu volte para o Senhor, se arrependa, continue orando, não desfaleça, não desanime. Ana não desanimou por tudo que ela passou. Ana não desanimou e Deus deu a vitória para ela. Eu gostaria de orar agora, agradecer a Deus por esse culto, por essa mensagem, fazer a bênção apostólica e dizer, irmãos, continue firmes, continue constantes, inabaláveis na presença do Senhor. Não desista, não desanime, continue fortalecendo sua fé no Senhor, porque Deus vai nos dar vitória. Deus vai fazer passar esse vento, essa tempestade, essa luta que nós estamos passando, e logo nós estaremos assim com muita alegria, com muito prazer na presença do Senhor, nos nossos cultos. Eu creio que Deus ainda vai fazer muita coisa na nossa cidade, Peixe Boi. Deus vai trabalhar isso através das nossas vidas, irmãos. Tem tantos planos, né, que a gente tinha aí para essa igreja, para o trabalho, para o evangelismo, mas o Senhor sabe o que está fazendo. A Bíblia diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos, os caminhos do Senhor, né, são mais altos, os céus, assim como os céus é mais alto, o caminho, o pensamento de Deus são mais altos. E a gente só precisa confiar agora. A gente só precisa esperar, ter esperança e fé, que tudo isso é para a glória de Deus. Isso nada me abala, irmãos. Nada que acontece nesse mundo, até aqui na minha família, com os meus amigos, não tem me abalado mais. Sinceramente, isso é uma opinião minha, porque eu creio que a palavra de Deus tem que se cumprir cada dia. Mas eu descanso nas promessas do Senhor. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra, por mais essa reflexão e por mais esse culto. Recebe, Senhor, o nosso culto. Queremos agradecer por cada irmão de Peixe Boi, as irmãs, as mães. Obrigado pelas mães, Senhor, que o Senhor concedeu para cada irmã de Peixe Boi. Senhor, continua dando sabedoria, continua derramando graça sobre cada mãe, que venha ter, Senhor, sabedoria em cuidar cada dia mais dos filhos, dos netos, orar, interceder, fazer como Ana fez, Senhor. Colocar suas amarguras, suas crises diante do Senhor, porque nas tuas mãos, Pai, o milagre vem. Obrigado, fica conosco, nos dá uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que a graça e a paz e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.